já fui aluno de mestrado, aluno de doutorado em educação, como aluno especial, e não vi professores, isso eu digo com maior certeza, não estou aqui, não vi professores de doutorado, tem gente que até se assusta, diz, nossa, a UFPB, porque a UERJ é isso, digo, você não estudou na UFPB, porque tem gente que, pelo nível da instituição, acha que ele pode demais. Então, assim, eu digo, a Alexandra e outros professores, mas eu estou falando agora para você, trouxe essa contribuição, não sei se eu acho você meio parecida comigo em alguns aspectos, eu não sei se é o jeito de falar, se é alguma coisa, tem um elo, e eu digo assim, eu me identifico, porque nós podemos contribuir com algo, discutir, tem pessoas que falam, que dizem o que pensam, criticam, e é por aí que eu acredito que faz a academia. Porque a vida inteira, dentro de uma academia, a gente fica sentado como se fosse a escola básica, quieto, eu falo e tu escuta. E isso deixei lá no passado. Muito obrigado pelas considerações de ter falado aqui. Obrigada, Eduardo. Eu acho que, principalmente, né, como vocês são público de doutorandas, doutorandos e mestrandas, eu acho que o que eu, como professora, mais prezo é realmente a capacidade crítica e a autonomia de pensamento. Eu sempre brinco, né, que eu não sou blogueira, eu não sou youtuber, eu não sou formadora de opinião. Eu quero que as pessoas tenham as suas próprias opiniões, seus próprios argumentos, mais do que qualquer coisa. Não estou aqui fazendo crítica a quem é blogueiro, youtuber, nada disso, não. Mas é porque eu acho que hoje a gente vive muito uma necessidade de que as pessoas serem seguidas. As pessoas precisam seguir não sei quem, não sei o que lá, e me incomoda essa lógica de seguir. Eu acho que a gente precisa, cada um, principalmente quem está numa pós-graduação, ter um pensamento crítico e autônomo. Então, essa, para mim, é a minha questão maior. Assim, cada professor tem a sua, né? E a minha é que você está com uma reflexão sobre esse momento, sobre fazer um doutorado, um mestrado numa universidade pública, como a UERJ, e que vocês tenham base para argumentar e defender seus argumentos e suas ideias, né? Eu sempre falo, né, para as minhas orientandas, principalmente quem vai defender tese, eu sempre falo, mas qual é a sua tese? Qual é o seu argumento original? Qual é a sua contribuição para o campo? Eu acho que todo mundo que está aqui hoje no programa, independente de estar no mestrado ou no doutorado, deveria ter essas questões como preocupações. Qual é a contribuição desta minha tese, desta minha dissertação eu sempre questionei para a sociedade? Isso precisa aparecer no texto. Porque, olha só, porque eu sempre questionei, eu entrei no mestrado agora, eu tento entrar no mestrado, eu tenho uns 10 anos, né? Eu desanimei, comecei a trabalhar, só que eu sempre questionei os temas, isso que o Novo está questionando, os temas não têm muita relevância para a educação, né? E é interessante, e fica difícil. E eu procurei um tema, o meu tema eu acho relevante, porque trata de escolas distintas, né? Você vai ler meu artigo e você vai perceber, né? Então, eu sempre pensei nisso, sempre questionei quanto a isso. Mas eu achava, não, eu acho o mestrado e o doutorado uma coisa um pouco elitista. É um pouco difícil você conseguir entrar, né? É um pouco elitista. Quem comentou sobre isso foi um professor que falou que nós estamos na nata. Acho que nem 1% da população para ter mestrado e doutorado. E é complicado. E passando a disciplina, eu quero até elogiar. Hoje, quando eu li o texto, eu achei interessante, eu consegui linkar todos os autores numa só palavra. Liberdade. Todos os autores, o Paulo Freire, o Novo, todos os autores que nós estudamos conseguiram linkar essa palavra liberdade. Interessante. Muito bom também o trabalho. Legal, Marijó, você ter feito essa conexão entre todos os textos, né? Chimamanda, Boaventura, agora, né, o Quirrano no início, né, os outros textos de Paulo Freire, que não foi texto, mas que foi a série. Eu acho que é uma palavra importante, né, no momento que a gente está vivendo, né, no julho de 2020, num país com quase 90 mil pessoas mortas por uma doença que insiste em ser negada, eu começo a crer que essa é uma doença negligenciada, né, pelo Estado brasileiro, porque se 90 mil mortes não fazem, né, a gente considerar isso uma tragédia, o que vai ser? Só abrindo parênteses,
para externar aqui também a minha indignação com relação a tudo isso que a gente está vivendo. Hoje eu saí, né? Fui ao centro de Niterói, tenho saído quando preciso, então hoje eu tive que ir. Eu, assim, estou chocada. Eu estou chocada. Eu sei que eu vivo numa bolha, que eu sou privilegiada, que eu estou podendo fazer esse trabalho aí em casa, né, remotamente, mas eu fiquei, assim, apavorada. E aí, sim, é uma questão de educação. O que eu quero dizer aqui para vocês, que o que me deixa apavorada hoje, vendo as pessoas, né, nas ruas, agindo como se a gente nada tivesse, né, acontecendo, de como que é também uma questão de educação. E esses exemplos em relação à pandemia precisam vir de cima assim, de quem está na gestão. Então, as pessoas usando máscara no queixo, as pessoas não estão fazendo a higiene das mãos, as pessoas não estão respeitando o distanciamento. E, assim, tinha gente fazendo aquela atividade, né, que a gente se acostumou, de entregar papelzinho na rua. Gente, aquela simples atividade de entregar papelzinho na rua pode estar contaminando uma boa parte da população. Aquela atividade de entregar publicidade, aquilo não poderia estar acontecendo. Entregar papel na rua. Né, o governo tinha que dar o auxílio, promover aí a coisa do emergencial para essas pessoas que estão nessas ocupações aí, que hoje são disseminadoras do vírus. Essa atividade simples, a atividade de entregar papelzinho. Então, assim, eu fiquei muito preocupada e acho que tem a ver com um projeto, com uma questão de educação também da população, principalmente a população que não está na universidade, a população que não está na escola. E é isso, né? E aí tem muito a ver também com o Paulo Freire, né? Com o Paulo Freire pensava, a questão da educação de jovens e adultos, a inclusão, como pensar a educação para trabalhadoras e trabalhadores. Isso tudo tem a ver com a educação. Uma simples saída hoje no centro de Niterói, olha como é Niterói, com a cidade que está com relativamente controle. Tá top, né? Eu ainda fiquei chocada. Imagina se eu tivesse ido para o Rio de Janeiro. Sim, era o que eu queria comentar. Para Madureira. Diga. Eu fui numa consulta médica no Largo da Carioca hoje. Gente, não dá para andar na saída do metrô. São muitos camelôs, uma coisa assim, parece que está pior do que o normal. Para minha infelicidade, um desses camelôs é um dos meus alunos que não acessa a plataforma. Estava lá fazendo o quê? Vendendo máscara sem máscara. Eu ainda comentei, Ulisses, tudo bem com você? Há quanto tempo que você não entra na plataforma? Aliás, você não entrou nenhuma vez. Aí ele ficou sem graça, né? Mas era um aluno que não frequentava muito a aula. Eu ainda brinquei com ele, eu falei, como é que tu tá vendendo máscara sem máscara? Ele, professora, é muito chata, que não sei o que. Eu tentei ter uma conversa com ele, informal. Mas aquilo é um contrassenso. Total, mas é o que você falou, é a questão da educação. Ele sabe da importância da máscara, tanto é que ele está ali vendendo, tentando tirar o sustento dele, mas se ninguém usa, né, nem quem deveria dar o exemplo, por que ele vai usar? Exatamente. Então, a importância da pedagogia do exemplo nesse sentido, né? Então, eu acho que, eu não vou citar nomes, né, não preciso citar nomes, mas se os nossos governantes não dão um exemplo de como agir numa pandemia, como a população, como um jovem, um adolescente, como que eles, né? O que eles vão respeitar se nossos governantes também não respeitam? Então, eu estou muito preocupada com a gravidade desse momento no sentido da pedagogia, né? O que o Boaventura chamou de pedagogia, a cruel pedagogia do vírus. Eu acho que ele foi muito feliz nessa construção, a cruel pedagogia do vírus. Se as pessoas não estão aprendendo nessa cruel pedagogia do vírus, vão aprender com o que mais? Então, eu acho que a gente que trabalha com educação e que é educador, acho que realmente é um momento muito ímpar mesmo, né, nas nossas vidas, porque acho que é um tapa na cara, né, de que, nossa, mas coisas simples a gente não está conseguindo. A gente, como educadora, não está conseguindo, porque quem, né, deveria ter consciência e reforçar o nosso papel nos desautoriza. É assim que eu me sinto. Quem deveria dizer, não, escute o professor, escute a professora, escute o médico. Diz que não. Que nós somos... vocês sabem, né, o que dizem, né, sobre nós. Então, é um momento realmente muito preocupante, né, a gente está aqui nesse último encontro, é por isso que eu estou aqui verbalizando com vocês. Mas, trazendo um pouco também as questões que já foram colocadas aqui, sobre a questão da contribuição do Nova, eu super concordo com o Eduardo também, quando ele diz
quem lê as coisas que eu escrevo? Eu acho que essa é uma pergunta também que a gente precisa ter sempre no horizonte, né? Eu sou uma professora num programa Nota 7, eu tenho quase 50 artigos publicados, apesar da minha pouca idade. Mas eu fico pensando, daqueles quase 50 artigos que eu tenho publicados, quantos chegaram lá, né, no lugar onde eu cresci? Quantos? Quantos dos meus textos chegam lá no bairro, em São Gonçalo, onde eu passei a minha adolescência? Quantos? Então, o fato de saber que quase tudo que eu faço não chega no lugar do lugar de onde eu saí, isso também me incomoda. E eu acho que a gente precisa ter isso sim no horizonte. Quem está fazendo uma tese, quem está fazendo uma dissertação, quem está atuando como professor num programa de pós-graduação, quem está produzindo conhecimento científico nesse país. E aí eu acho que realmente nos falta praticar o que o Paulo Freire dizia. Eu, de verdade, acredito que falta praticar o que o Paulo Freire dizia. Né? Enfim, então acho que realmente essa palavra liberdade, né, a gente precisa educar as pessoas para elas aprenderem a valorizar a liberdade, é algo que a gente, na verdade, também não tem, né? Eu não sei se a gente tem essa liberdade mesmo de, né, no momento que a gente vive, se a gente realmente vive numa democracia, enfim, são questões aqui. Alguém mais tem alguma colocação para fazer? Eu queria dar uma palavrinha, assim. Sim, Gisele. Boa tarde. Eu acho que o texto do Nova, ele traz uma reflexão até sobre a nossa própria disciplina, né? Quando ele fala da e essa palavra aí, eu me engasguei agora. Isso, da pesquisa, né? E eu acho que nessa disciplina, produção do conhecimento, a gente teve essa oportunidade de conhecer outros autores, né? Que se remetem a outras histórias, outras culturas, autores que, por exemplo, eu não tinha ainda tido acesso, né? Como a própria Chimamanda, né? E pude trazer isso para minha realidade de estudo e também tá passando para outras pessoas. Então, eu acho que é uma reflexão que a gente precisa, até como alguém aí já falou, né, que é isso, fazer mestrado hoje é para um determinado grupo de privilegiados, porque no nosso país não se tem acesso a esse tipo de conhecimento, né? Na verdade, não se tem acesso porque não querem dar acesso mesmo. E então, assim, o mestrado, já que chegamos até aqui, ele precisa, sim, explorar outros horizontes, né? A gente precisa sair desse foco de só estudarmos determinados autores. Então, assim, é um desafio que eu me propus até mesmo na escrita da minha dissertação, está trazendo outros autores, para trazer conhecimento sobre eles para outras pessoas, né? E aí, como a gente está falando sobre isso, de quem lê o meu trabalho, e aí eu acho que é uma forma de a gente estar divulgando o nosso trabalho também, né? A nossa pesquisa, seja na escola, seja, enfim, aonde a gente trabalha ou aonde a gente está fazendo a pesquisa, a gente precisa estar disseminando e apontando esses outros conhecimentos, né? E o Novo, ele traz em outros textos também essa questão da selva acadêmica, né? Como que a gente que é produzir pelo produzir. Não se tem um porquê disso, não se tem um fim nisso, só se tem uma perspectiva talvez só do lucro, da mercadoria. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que esse texto ele amarra tudo aquilo que a gente até agora vem discutido e é uma reflexão, né, para que a gente possa desenvolver até no nosso próprio trabalho, nossa própria pesquisa, essa ideia de que outros autores precisam vir para essas áreas do conhecimento. A gente precisa estar disseminando essas outras perspectivas, né? E quando você pergunta, será que a universidade dá essa liberdade para a gente produzir? Eu te confesso que em alguns momentos eu vejo que não, né? Em muitos momentos a gente não tem essa liberdade. Eu, por exemplo, a minha formação toda, até hoje, né? Graduação, pós-graduação, foi na UF. E lá a gente tem uma linha de pesquisa mais voltada para o marxismo, materialismo dialético. E quando eu chego na UERJ, me dou de frente ao pós-estruturalismo, eu me vejo num novo desafio. Já vim para a UERJ porque sabia disso, né? Queria experimentar essa outra área. E aí, mas é que muitas das vezes a gente se sente preso, né? Eu tenho me dado esse desafio de que eu estou muito arraigada lá no materialismo dialético e aí, às vezes, eu tenho que soltar as amarras para fazer uma pesquisa mais pós-estrutural. Mas é um desafio, eu acho que cabe ao pesquisador ter essa maleabilidade
e não engessar a sua pesquisa, né? Fazer que a gente não seja uma produção, como ele diz, né? Um produtivismo cego, seja uma coisa reflexiva. E é isso. Eu acho, Gisele, eu também estudei na UF, no caso eu fiz História, fiz a graduação e mestrado lá e o doutorado na UERJ. E eu acho, assim, que uma coisa é a questão do referencial teórico, a perspectiva teórica, você está falando realmente que no caso do pós-estruturalismo, marxismo, sou bem, mas eu acho que, para além disso, eu acho que essa pergunta, né, o que a gente está produzindo chega para a classe trabalhadora, chega para as pessoas periféricas, eu acho que essas perguntas têm que ser feitas independente do nosso referencial, né, de perspectiva teórica. E aí você vai ver, inclusive, pessoas que seguem ali ativamente o marxismo que também não conseguem. Elas não conseguem romper com a bolha da academia. Então, eu acho que é importante essa colocação, né, em relação à perspectiva teórica, mas a minha provocação aqui é para todo mundo que está na academia e que precisa realmente compreender um pouco, né, que a gente, às vezes, está ali falando para pares, né, e não está falando para fora. Enfim, então um pouco essa provocação. Tem uma questão que o Nova coloca, ele coloca várias questões, mas é muito didático, né? Isso é muito legal no texto dele. E aí Alexandra, eu queria falar um pouquinho em relação a essa questão do alcance. Eu fiz um mestrado profissional. E o mestrado profissional, ele exige que você tenha uma aplicabilidade, né? Uma parte prática. E eu fiz uma atividade com os alunos, não me perguntem como, depois da dissertação pronta, um ano e meio depois, uma editora me procurou, né, me convidando para publicar a dissertação, ainda está em processo, enfim. Como a minha dissertação tinha muitas imagens de alunos, eu precisei procurar esses alunos para ter autorização de uso de imagem, né, que é a questão do alcance. E uma coisa que me angustia muito é que, assim, eu achei que isso teria uma receptividade muito grande da parte deles, né? Afinal, foi um trabalho que eles gostaram de fazer, eles participaram muito, porque depois se desdobrou numa exposição, eram alunos de terceiro ano, na formatura eles me elogiaram muito, né? Me homenagearam. E com exceção de um, que era um menino que acabou depois, era trans e acabou virando menina, eu entendi que ele disse que não queria que a imagem dele aparecesse no livro, porque ele tinha terminado o processo de transição, era uma coisa completamente compreensível. Os outros não, eles não se negaram, mas eles não autorizaram, assim, não procuraram, não assinaram, e eu acabei tendo que omitir a imagem deles. E no lançamento do livro, eu não sei nem se eles vão participar. É uma coisa que eu mantenho o grupo, fico tentando conversar com eles, mas é uma coisa assim, essa questão do acesso, né, apesar de ser muito conversado, expliquei, falei, gente, todo o trabalho foi coletivo, falei para eles, olha, esse trabalho, esse livro, ele só existe por conta da participação de vocês, é um trabalho sobre a comunidade de vocês, tudo aquilo expliquei para eles, mas assim, eu acho que o trabalho acadêmico, mesmo quando ele é coletivo, ele não, de alguma forma, eu não sei explicar, eu estou trazendo isso para o debate do grupo mesmo, ele não acessa as pessoas, elas não se sentem parte daquilo, sinceramente, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, porque é uma coisa assim, que está me angustiando, tem mais de 6 meses que eu estou conversando com essas pessoas, e eu não consegui convencê-los de maneira nenhuma a assinar essa autorização, e eu queria muito colocar o rosto deles no livro. Porque aparecer aquela coisa borrada vai descaracterizar completamente o trabalho, porque o mais importante é mostrar que o trabalho só foi possível porque eles estavam ali me ajudando. O mérito não é meu. O mérito todo é por conta da participação deles. Alguém mais tem questão? Eu ia ler aqui um trechinho do Nova, muito interessante, Helena, as suas colocações, acho que a gente pode seguir conversando também. Tem uma questão que eu acho que a gente pode também conversar, que são as perguntas inconvenientes que ele faz, e eu gostei muito dessa sequência aqui. Por que nós, né, acadêmicos, eu colocaria até essa palavra, por que nós nos sujeitamos, né? Por que nós aceitamos colaborar na erosão do nosso próprio campo científico? Por que aceitamos
o inaceitável. Por quê? E aí eu gostaria de falar um pouco sobre a situação da pandemia, que eu acho que por que aceitamos o inaceitável? Por que aceitamos o inaceitável? Eu acho que a gente está muito nesse ponto hoje, na educação. Por que que nós aceitamos o produtivismo, que eu vou chamar aqui de até insano? Por que que nós aceitamos? Por que que nós aceitamos tudo que vem de cima para baixo? Nós que somos pessoas que estamos produzindo conhecimento no país. São perguntas que eu gostaria, né, que a gente discutisse aqui, porque, inclusive, no momento que a gente está vivendo, considerando a gravidade do momento que a gente está vivendo, a gente não pode achar que está tudo, né, normal. A gente está fazendo esse encontro aqui dessa forma, e que essa forma é uma forma que é a ideal. Não é. Eu até falo, isso aqui não é aula para mim. Está até gravado. Isso aqui, para mim, não é aula. Isso aqui que a gente está fazendo é uma conversa, um encontro. Hã? Eu tive essa crise no início do curso, que era o meu sonho fazer um mestrado, né? Aí no início do curso eu comecei a produzir, li um livro, aí depois aí chegou em abril, eu falei, eu não fiz mestrado, eu não tentei mestrado à distância. Eu vou tentar mestrado presencial, vou parar com isso. Aí quando vocês voltaram às aulas, que eu fui assimilando, mas eu senti essa crise realmente, né? Não, a gente sabe que é algo. O que a gente está fazendo é algo emergencial, é algo que a gente sabe que não substitui o presencial, a gente sabe disso, e sabe que isso deve ser datado, o que a gente está fazendo aqui. E, inclusive, muitas pessoas cancelaram, trancaram, porque não tinham condições de acompanhar, e elas estão super no direito delas. Porque é isso que você colocou, você estava esperando fazer o mestrado presencial, e em função disso tudo, né, dessa pandemia, a gente acabou se ajustando, né, talvez seja essa palavra, eu acho que eu coloco muito aí, me ajustei, eu fui a última a aderir, né, quando eu vi que eu não estava no colegiado, todo mundo tinha retornado, eu estava sozinha, aí eu fui com o Jane e com a outra colega que dividiam comigo. Você teve que aderir ao sistema, não é isso? Não você ia ficar discriminada, teoricamente. Eu me senti assim. Exatamente. E aí é isso, assim, eu acho, aí eu tá bom, então a gente vai fazer, né, mas dessa forma, eu vou fazer, mas colocando a minha posição, e vocês estão sabendo a minha posição até agora, no último dia. Eu ainda acho que isso não é o ideal, que o que a gente está fazendo aqui não é aula, mas, como vocês são pós-graduandos e pós-graduandos, vocês têm autonomia e vocês têm uma base que até permite a gente fazer isso. Agora, é muito complicado fazer isso na educação básica. Eu acho muito complicado. Eu acho muito complicado fazer o que a gente está fazendo aqui na graduação, com 60 pessoas. 60 pessoas numa sala dessas aqui. 60, imagine 40 crianças, né? Tem professora aqui da educação básica, você sabe o que eu estou falando. 40 crianças numa sala dessas, ninguém silencia o microfone, todo mundo gritando ao mesmo tempo. Então, assim, de verdade, não é o ideal. Vamos parar, né? E eu acho que é importante que seja dito que é para conversar com o Nova, quando ele diz até quando, né? Por que é que aceitamos o inevitável? O inaceitável, desculpa, nem o inevitável. Por que é que aceitamos o inaceitável? Essa é uma pergunta que eu acho que tem que incomodar mesmo. Vocês têm que sair daqui hoje com essa pergunta. Com esse incômodo. Sabe? Eu estava agora mesmo perguntando sobre o calendário, que alguém mandou no grupo, o calendário, para minha surpresa, e eu fiquei, mas já vamos para o segundo semestre? Enfim, são questões. Mas voltando ao texto, eu gosto muito da maneira como ele divide o texto, e ele coloca ideologias de modernização, entre aspas, e na forma de pergunta. Eu também gosto muito da maneira como ele constrói o texto. É todo o tempo trazendo provocações. Então, eu até recomendo esse texto para vocês, para o trabalho final, a maneira como ele estrutura. Não é para vocês copiarem nova, mas como ele estrutura a escrita dele, é isso. Com perguntas que levam, inclusive, a um certo incômodo. Então, acho que vocês podem brincar um pouco. Né? Mais uma pergunta que eu acho super importante que ele faz aqui e que causa também muito debate. Publicar ou perecer? Foi a questão que Eduardo colocou. Né? Eu tenho aqui o texto na gaveta, Helena também no início da conversa, né, quando não tinha muita gente, ela colocou que, nossa, uma pessoa que produz 4 artigos diferentes em um ano, como que consegue
Uma boa pergunta essa, Juliana. Como que consegue 4 artigos de temas diferentes em um ano? Ou será que as pessoas se repetem? Ou será que as pessoas continuam falando as mesmas coisas durante muito tempo também? É uma questão, né? Mas por conta dessa lógica capitalista, ou você publica ou você está descartado, que a gente tem o produtivismo também, né? E aí é isso, eu acho muito interessante quando ele começa a trazer a discussão do capitalismo, né, da lógica capitalista também na produção científica, né? E aí ele traz 3 palavrinhas assim que são muito interessantes para o momento que a gente vive. A primeira é empreendedorismo. O que quero criticar nesta palavra? E aí, o que vocês me dizem sobre essa discussão do empreendedorismo na educação? O que vocês me dizem sobre isso? E principalmente na universidade. Quem tem aí questão sobre empreendedorismo, sobre essa lógica produtivista ou você publica ou você perece, e essa outra questão também que eu acho que é importante aqui que ele coloca, da empregabilidade, né? Empreendedorismo e empregabilidade. A gente está falando de educação, hein? Olha que essas palavras aí poderiam ser discutidas em outros contextos também. Mas como que a gente pode pensar essas ideias na área da educação hoje, para vocês? Acho que o Eduardo está falando, mas ninguém está ouvindo. Não, do empreendedorismo, eu queria comentar só a questão das universidades particulares, elas estão funcionando normalmente a graduação. Normalmente. E as faculdades públicas, os alunos das faculdades públicas estão parados, porque não tem condições, né? O empreendedorismo é isso. A questão quem tem dinheiro que manda. Quem tem dinheiro, minha avó tinha um ditado, quem tem dinheiro tem como Deus pelas costas. Todo mundo bajula. Exatamente. Então, assim, é uma outra questão importante que Mário Jorge está trazendo aí, que é a questão das universidades particulares e privadas. O que me incomoda, essa palavra empreendedorismo, é que eu acho que isso também está presente na educação pública. E essa tentativa de fazer com que a gente que o professor seja empreendedor, que o professor se adeque às tecnologias, de que o professor faça curso de não sei do que, de plataforma Y, e que se torne o formador aí de opinião, que esteja ativo nas redes, que tenha canal no YouTube. Eu até tenho canal no YouTube, mas pensando muito mais numa ocupação do que uma pressão, né, dessa onda empreendedora. Mas eu fiquei muito assustada porque eu conversei com um colega da educação básica e ele falou exatamente que ele, professor da educação básica, professor na rede municipal de Caxias e do Rio de Janeiro, ele está sentindo essa pressão. Ele se sente pressionado a aderir, a se adequar a essa lógica do empreendedorismo, de que ele tem que fazer cursos para saber usar essas plataformas, de que ele tem que usar todos os aplicativos possíveis na educação, e o professor tem que ser aí um empreendedor também. Ele disse que esse é um movimento que está acontecendo nas escolas. E, principalmente, aí ele fala que isso já chegou na iniciativa privada, que as escolas particulares, algumas estão sendo compradas por fundações. Não vou dizer o nome aqui das fundações, mas vocês devem saber, só jogar no Google, vocês vão saber quais são essas fundações, que estão comprando algumas escolas particulares e vendendo e passando esses pacotes. E de que é uma questão de tempo também isso chegar nas escolas públicas. Na verdade, já existe isso na rede do Municipal do Rio de Janeiro. Né? Quem está atuando aqui na rede do Municipal? Porque, Lena, isso procede de chegar pacote de Fundação X, Fundação Y? Pacote... Sim, sempre. Sempre chegaram projetos inúmeros, e aí o aluno participa do projeto, não tem êxito, e aí é jogado para outro projeto, porque ele não funcionou, mas se gastou muito dinheiro com ele no projeto anterior. Né? Às vezes o garoto nem aprendeu a ler e a escrever naquele. Não, mas esse projeto foi caríssimo, joga ele para o próximo. Uma coisa assim, entristecedora, porque o valor não é o do aluno, não é a aprendizagem dele. São os pacotes, né, que se compram. E o professor da rede em si, ele não é valorizado. Né? Você tem que sempre comprar o projeto de fora.
quando, assim, né, conversando, mas também cheguei a atuar um tempo na rede social, muito tempo atrás, no Rio de Janeiro, me incomodou muito aquele pacote e aquela coisa um pacote que vinha e também a avaliação, que não era uma avaliação feita pelo professor, né? Os alunos tinham que fazer uma prova de algumas disciplinas e essa prova não era feita pelos professores. Eu acho que aí fere um pouco aquela pedagogia da autonomia, né? A ideia de autonomia do professor como autor da própria aula, né, como intelectual, porque nessa lógica o professor se torna um executor dos conteúdos. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um posicionamento muito crítico com relação a esse momento, porque esse momento de pandemia pode ser a oportunidade para que esses projetos de privatização e esses projetos neoliberais aí na educação, e principalmente na educação pública, eles se enraizem, né? Eles finalmente consigam se materializar. Então, a gente está vivendo realmente um momento muito, muito delicado. E aí eu acho que todas essas provocações do Nova são muito oportunas e pertinentes, sim, né? Mas ele nem está falando da escola, ele está falando da universidade, né? Como que tudo isso também está na universidade. Também está essa lógica produtivista na universidade, né? Ele vai falar um pouco sobre essa questão da europeização, eu acho que esse é um ponto que não nos interessa muito aqui, né? E aí ele vai falar, e a propósito da pesquisa em educação, né? Que eu acho que é o que cabe a vocês aqui nessa disciplina, né? Que tem tudo a ver com a proposta da disciplina, que é a produção do conhecimento em educação. E aí ele traz algumas questões aqui para responder, né? Em vez de excelência, precisamos de debate e cultura. Em vez de empreendedorismo, precisamos de diversidade e convergência. E em vez de empregabilidade, precisamos de plenitude e abertura. Ou seja, ele faz as perguntas, mas ele também traz as propostas aí. Isso é bem legal também, porque ele se posiciona no texto. Né? Ele não sai fazendo a pergunta ali e depois não fecha, ou depois, né, deixa em aberto. Não, ele fecha, ele traz a perspectiva dele, o que ele está propondo, o que ele, como intelectual, no que ele acredita. Então, ele é muito honesto, né, quando ele coloca aqui as contribuições dele. É isso também que eu estou sugerindo para vocês, que vocês também se posicionem nos textos, que vocês se posicionem nesse trabalho que vocês vão fazer, mas também nas dissertações e nas teses de vocês. Né? Onde que vocês devem se posicionar na escrita de vocês numa tese ou numa dissertação? Vocês têm aí a introdução para se posicionar e vocês, principalmente nas considerações finais, vocês têm que dizer qual é a tônica do seu trabalho, qual é a contribuição do seu trabalho. Vocês não podem fechar uma dissertação, uma tese sem dizer o que vocês... Qual é a contribuição de vocês, né, nesse debate todo. Então, gente, eu estou falando aqui porque eu também participo de muitas bancas e eu percebo às vezes que falta autoria. O que é falta autoria? As pessoas citam Deus e, né, citam todo mundo. Elas citam desde lá dos egípcios até os pós-estruturalistas, mas o autor, cadê? O que o Eduardo, o que o Gustavo, o que a Lena, o que a Beatriz, o que o Mário Jorge, qual é a perspectiva deles sobre tudo isso? Às vezes falta, né? Aí, numa dissertação, a gente... tolera? Sim, isso não é tão ainda o esperado de uma dissertação. Mas numa tese, gente, isso é inadmissível. O autor de uma tese precisa aparecer o que ele está defendendo, o que ele está propondo a partir de leituras e de conversas com autoras e autores diversos. Mas o que é a sua contribuição? Agora, eu também sempre... espero isso de uma dissertação, mesmo que isso não seja um requisito de uma dissertação, a originalidade, mas o posicionamento, para mim, Para mim, o posicionamento é importante num artigo, numa dissertação e numa tese, né? Qual é a sua contribuição? Por que esse trabalho é importante? Por que você está fazendo isso? São questões, assim, que parecem básicas, mas que, infelizmente, poucas pessoas fazem, né? Então, vocês têm aí um texto de 10 páginas em que o autor tem um projeto. Esse autor tem um projeto. Ele se posiciona, ele critica o que está aí, né, o que está colocado, e ele traz aí contribuições. Aí eu gosto muito do finalzinho do texto dele, quando ele diz: todas as minhas palavras, que acho que foi Mário Jorge também que fez essa síntese, né? Todas as minhas palavras podem ser resumidas numa só
numa só: liberdade. As formas dominantes de organização do trabalho acadêmico e de avaliação dos professores estão a afetar gravemente a ideia de universidade e as nossas vidas profissionais e pessoais. Nossa, vida pessoal onde? Chegou o tempo de repensar a pesquisa educacional numa perspectiva mais ampla, com uma liberdade sem condição. Porque a liberdade é tudo. E todo o resto é nada. Então, ele é bastante, né, firme aí na posição dele. Né? Alguma outra questão sobre o texto de Nova para a gente poder avançar? Eu queria falar um pouquinho. Sim? Gustavo, sim? Essa questão que você traz da autoria, eu acho muito, muito pertinente, porque eu, por exemplo, assim como o Eduardo, a gente veio do Nordeste, eu venho da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia, e eu consegui encontrar um pouco dessa pessoalidade na linha de pesquisa dos cotidianos. Não estou querendo levantar bandeiras aqui, mas para a gente pensar também como alguns programas, eles acabam moldando um tipo de pensamento. Eu não estou dizendo que isso é ruim. A gente precisa realmente se debruçar sobre uma perspectiva teórica, é fundamental, principalmente para uma dissertação de mestrado, uma tese. Mas eu consegui realmente me colocar no texto a partir do momento em que eu entro na UERJ, entro na linha de pesquisa, né, dos cotidianos, e talvez o que seja uma deficiência para uns, para mim se tornou foi muito positivo. Foi não vou dizer norteador, foi um sulista para mudar. Mas, enfim, me orientou bastante nessa questão da autoria, de me mostrar no texto. E, para mim, foi libertador. Eu sempre converso com a Maílsa, que é minha orientadora, né, atualmente, e a gente fala muito sobre isso, como é importante essa questão da autoria. A gente não se sufocar a partir dessas concepções teóricas, dessa citação incrível, que acaba sendo, às vezes, um trabalho acadêmico, mas a gente também se colocar nessa questão da autoria, e como eu trabalho com intelectuais negros, e para mim isso é fundamental. Se você não tiver uma autoria, se você não se colocar no texto, eu acho que a linha de pesquisa tem me proporcionado bastante isso, essa questão dos cotidianos. Eu ouvi até uma crítica algumas aulas atrás, desse excesso de individualismo, que eu não vejo como problema. Para mim, quando você se coloca, a primeira grande diferença é você se colocar na primeira pessoa. Para mim, isso é taxativo. Eu sempre coloquei, nos meus trabalhos, sempre me colocava na terceira pessoa, e quando você começa a se colocar na primeira pessoa, para mim é libertador. E é isso. Para mim, falar de Nova eu sou um suspeito, trabalho com Nova, trabalhei na dissertação de mestrado com histórias de vida dele, do livro dele, acho ele um dos educadores mais flexíveis, tem essa flexibilidade, tem essa riqueza que ele traz. Gosto muito do texto. É um português, né, europeu, para mim acho incrível quando ele trata de histórias de vida. E para fechar sobre o produtivismo, ele traz muitas questões importantíssimas no texto. Acho que em um encontro não dá. Mas o produtivismo, conversando também com a Maílsa, eu fico pensando, eu acho que essa pandemia, como você traz, Alexandre, ela vem para mostrar as vísceras desse processo tão doentio, tão viciante. É um ciclo vicioso que a gente já atravessa, e ela me fala muito das reuniões de colegiado, do programa, os problemas que ocorrem. Acho que no início a gente ficou se pautando na crítica, mas não demorou muito, a gente já está falando em novo cronograma. A gente vê muitas pessoas, eu nunca produzi tanto na minha vida. Não há mais uma preocupação. Eu acho que acaba o setor privado tomando a frente, trazendo de roldão. Eu acho que, sinceramente, vai trazer as universidades públicas, o ensino público de roldão, quando eu estou falando o seguinte, quando pensa
quando está muito aberto a isso, e a gente vivendo nesse sistema predatório, então eu acho que o sistema privado, ele vai trazer a reboque isso que você traz. Pô, já tem programas, já tem no ensino particular, no ensino privado, você tem os vários programas voltados para essa concepção mais economicista e financeira, né? Então, eu acho que não vai demorar muito para as universidades. Houve um momento, e eu acho a UERJ super imbativa, frente às estaduais, eu acho que as estaduais são muito combativas nesse sentido. Eu venho de uma estadual da Bahia, estou na UERJ, mas em algum momento vai arrefecendo, porque a crítica começa não sei, arrefecer. Mas existem professores que estão lutando. Para mim, eu acho que é muito importante quando você traz. A gente está falando de encontros, a gente não está falando de aula. Isso, para mim, pode ser simples, mas tipifica uma coisa aí que é bom pontuar. Para mim, já é um posicionamento interessante. Sim, é muito interessante também que você tenha colocado a questão a questão da primeira pessoa, né, da escrita em primeira pessoa. Eu acho isso muito importante, né, porque a gente já sabe que não existe neutralidade, né, na produção, na escrita, não existe neutralidade. Essa ideia de que a gente é neutro é uma ideia, né, na verdade, quando alguém diz que está neutro, tem uma escolha, né, também está fazendo uma escolha. Então, eu acho que é parte, sim, de uma honestidade até mesmo intelectual, você se posicionar e se colocar na primeira pessoa. Então, o único lugar no texto que você não deve se colocar na primeira pessoa é no resumo, tá, gente? No resumo você não se coloca na primeira pessoa, mas no demais, nas outras partes, você pode se colocar na primeira pessoa, sim, né, do singular, né? Não tem nenhum problema em relação a isso, porque é essa necessidade mesmo de posicionamento e qual é a sua contribuição, qual é a sua proposta, qual é o seu projeto, qual é a sua visão de mundo, isso tudo, né, pode aparecer no seu texto, assim, eu sempre, né, coloco coisas para os meus orientandos, mas é claro que cada orientador tem a sua perspectiva, eu estou falando daqui a minha, né? Vocês também têm aí orientadoras e orientadores para discutir essas questões, né, de como que vocês vão conduzir o texto. Mas existe bastante, né, existe todo esse debate aí nas ciências humanas e o entendimento de que essa neutralidade não existe, né? Então é uma questão muito importante. Eu acho que, considerando já o tempo, eu acho que a gente, né, um texto pequeno, 10 páginas, a gente esgotou, né, acho que pelo menos fez aqui uma síntese, né, da proposta, e essa ideia, acho que o principal é a ideia, né, que ele traz. A sugestão que eu dou para vocês de se inspirarem, né, no texto dele para escrever também o de vocês. E agora vamos aos inscritos, né, aqui para apresentar, quem ainda não apresentou, deixa eu ver aqui, as pessoas que estão inscritas. Então, o Gustavo, né, está inscrito para apresentar aí a tese, a dissertação que escolheu. A Lena, né? Quem mais? Gustavo, Lena e... Gustavo, Lena... Quem mais tem? Apresentar? Pode começar, Gustavo. Você já tá aí com a palavra? O que você leu? Tranquilo, vou falar muito rapidamente. Para não tomar muito tempo dos colegas, eu escolhi uma dissertação de mestrado, defendida em 2009, da Cassandra Marina da Silveira, na linha Currículo, Sujeitos, Conhecimento e Cultura. O nome ela trabalha com as diretrizes curriculares, né? O título é Política Curricular, Enunciação da Diferença e Demandas Raciais, analisando as diretrizes curriculares nacionais para a educação. Enfim, um título enorme. Mas ela trata desse documento importantíssimo, né? E foi defendido em 2009, e a professora é Elizabeth Fernandes de Macedo, orientadora dela. Eu escolhi essa dissertação porque eu trabalho com a Lei 10.639 e eu me debrucei muito sobre esse documento. E um dos objetivos dela é analisar discursivamente esse documento. Acho que ela faz um trabalho muito conciso. Acho que o diálogo dela com alguns autores que ela traz os pós-coloniais, né, Stuart Hall, Paul Gilroy, traz um pouco do Baba,
Homem Baba, fala de multiculturalismo de Peter McLaren. E é interessante porque em 2009 eu também estava entrando no mestrado e discutindo esses autores pós-coloniais e como esses autores chegavam, esse tipo de pensamento chegava na academia. Eu me identifiquei bastante com essa análise que ela faz. Um dos objetivos dela é entender quais os discursos criados e mantidos no texto político, e aí ela traz a Petronilha, traz a Nilma Lino Gomes, traz os movimentos negros em si, como esses movimentos influenciam e são influenciados na construção desse texto, desse documento, que é documento referência. Enfim, para fechar, eu acho que só algumas coisas que na verdade, eu anotei, inclusive, 2 frases que ela fala, que ela traz, que eu achei um pouquinho problemática, que pode ser considerado também só para a gente discutir, né? Quer dizer, para eu pensar, porque a gente vai discutir. Quando ela fala de identidade, eu acho que ela aposta muito na discursividade desses autores e ela questiona a identidade. Eu acho que identidade realmente é uma coisa deslizante, não há identidade fixa, mas quando ela coloca, por exemplo, na página 9 da dissertação, ela diz: eu não tenho documentos, isso é uma frase dela, entre aspas, eu não tenho documentos de identidade para me apresentar. Negra, suburbana e cristã, dentre outras, são categorias identitárias fixas que não contemplam a contingência e a fluidez dos processos de identificação. Acho interessante a gente não colocar a identidade negra no mesmo patamar de uma identidade de trabalhador ou de identidade... Eu acho que essa questão da identidade negra, e eu não sou um adepto da identidade não, mas a gente precisa problematizar mais. Eu acho que a enunciação racial é muito diferente de você se dizer: eu sou um adepto da Netflix, eu sou um adepto... Eu achei que ficou um pouco confusa essa ideia dela trazer identidade para o mesmo contexto de cristã, empregada, complicado um pouquinho. E para fechar, na página 17, aí realmente eu fiquei muito preocupado quando ela diz que, no caso, entre aspas, no caso dessas diretrizes, acrescenta o reforço do discurso de culpabilização dos brancos e seus descendentes do regime escravista e de políticas de branqueamento. Eu li mais uma vez as diretrizes e não consegui encontrar isso. Em nenhum momento há uma culpabilização das populações brancas com relação à escravização, muito pelo contrário. Mas, enfim, eu acho que só essas sinalizações dela que eu achei, né, passíveis de uma problematização maior, mas como a gente não tem tempo. Então é isso. Agradeço demais pela disciplina, Alexandre. Você conduziu muito bem junto com a professora Jane. Me sinto contemplado em todas as discussões e muito obrigado aos colegas, enfim. Tá ótimo, Gustavo. Obrigada. Lena, e aí a gente conclui, gente. Lena, então, vai apresentar, né, o trabalho que ela escolheu para falar brevemente, uma síntese. Bom, eu já tinha falado rapidamente, eu me confundi, eu acabei escolhendo uma tese que era da minha linha mesmo, mas eu confesso que eu me empolguei muito com o tema, que é a tese, deixa eu colar aqui, do Gênesis Renúncio, que é Mediações e Práticas Culturais em uma Escola de Educação Integral, CIEP Avenida dos Desfiles, Passarela do Samba, porque eu já tinha muita curiosidade sobre essa escola, porque aqui no meu bairro, e assim, eu acho sensacional a ideia de você rasgar o espaço urbano, construir uma grande avenida, né, pensar na cidade monumento, você fazer uma avenida para desfile de escola de samba e não deixar aquele espaço ali ocioso durante o ano inteiro, você aproveitar aquilo para fazer uma escola, principalmente um CIEP, que é uma escola de educação integral, que ele apresenta maravilhosamente bem o projeto dos animadores culturais, mas eu acho que a minha crítica é justamente o fato dele não ter tocado nessa relação do espaço e do projeto do sambódromo
na relação com a escola. Ele fala da criação dos CIEPs, ele discorre muito bem no trabalho da mediação cultural, mas ele não toca em nenhum momento na relação da construção do sambódromo com a Praça 11, ele não fala da relação do CIEP com aquele espaço, ele não menciona isso. O bairro do Catumbi não foi escolhido para receber o sambódromo à toa. Aquela escola não é situada ali no sambódromo sem nenhuma razão. Assim, como é que eu vou colocar? Eu não me sinto muito à vontade também para fazer essa crítica, talvez por ser a minha expectativa de historiadora, de ser uma pessoa que pesquise as relações da cidade, mas isso me deixou desconfortável lendo o trabalho dele, né? Assim, não sei se talvez seja uma falha do trabalho ou seja uma expectativa muito grande que eu tenha criado em relação, assim, de eu quero ouvir isso no trabalho por ser a minha curiosidade, mas eu acho que ele precisava muito discorrer. Existe uma escola de samba, é o principal legado do trabalho dos mediadores culturais nessa escola, não é à toa que ela se chama Avenida dos Desfiles. Como é que você não vai falar disso? Né, o bairro do Estácio faz nascer a primeira escola de samba, que é um dos principais símbolos culturais da cidade do Rio de Janeiro, e você não vai falar nada disso numa tese de doutorado? Bom, eu acho que é o principal parêntese, né, o principal senão do trabalho. É interessante a sua análise, né? Foi orientada pela Lia, né? Bem interessante o Gênesis, né? Assim, agora você fica com a tarefinha de ler de uma outra linha, né? Só para você ter uma outra, né? Se bem que aqui já foram, né, apresentados de outras linhas, então acaba que eu acho que deu para cumprir o objetivo que é, a gente sabe um pouco como é que cada linha opera, né, os referenciais teóricos. Eu acho importante, né, a gente ter. E uma outra questão que eu acho que é importante para vocês é que vocês tentem acompanhar as defesas, né, de teses, dissertações, e que vocês, né, as produções do programa, as teses, dissertações, eu lembro, né, que recentemente teve uma discussão aí com relação ao uso de PDF de uma certa coleção, que é uma coleção bastante acessível até. Acessível para mim, que sou uma professora universitária, eu acredito que não seja acessível, por exemplo, para o pessoal da graduação que está aí vivendo com uma bolsa de R$400. Então, R$20 para um estudante que vive com muito pouco é dinheiro, né? Então, houve um debate com relação à questão do PDF, e aí como que eu hoje, né, compreendo a questão? Indico links de teses e dissertações, porque essas teses e dissertações são gratuitas. E no caso da coleção que houve a polêmica, alguns trabalhos daquela coleção são oriundos de teses e dissertações. Então, gente, fica aí essa dica, né? Para quem está com dificuldade, às vezes, de acessar certos livros, vejam antes se esses livros não foram frutos de teses e dissertações. Porque se esses livros foram frutos de teses e dissertações recentes, vocês têm como baixar gratuitamente o PDF e ler a tese e dissertação sem ter o gasto, né? Então, fica aí a dica para acessar as teses nos programas, não só no Proped, mas em outros, e citar, né, as produções, né, principalmente das universidades públicas, né, ou de universidades privadas com excelência, né, consideradas de excelência. Então, não precisa também sair consumindo tudo, comprando tudo quanto é livro. Vocês podem baixar artigos e baixar teses, dissertações e fazer, né, o mestrado, doutorado, quem não tem bolsa, com qualidade e de forma acessível, né? Então, fica aí a dica para vocês acessarem os PDFs de teses, dissertações, principalmente de livros que são publicados a partir desses, né, dessas pesquisas, né? E, mais uma vez, pesquisa no Brasil, até hoje, tem financiamento, né? A maioria tem financiamento, né? Muitos de vocês aqui têm bolsa. Então, eu também acho que é um dever ético, um compromisso de quem tem bolsa e fez uma mestrado ou um doutorado numa universidade pública, divulgar essa pesquisa, deixar disponível para que outras pessoas possam ler a tese ou a dissertação, né? Então, eu acho, aí é a minha própria perspectiva, né? Eu acho inadmissível quem está fazendo um doutorado ou um mestrado numa universidade pública com bolsa que não disponibiliza a tese ou a dissertação.
porque usou de recurso público. Então, precisa, sim, prestar contas com a sociedade. Né? Então, essa é a minha perspectiva. Eu acho que quem fez, principalmente com bolsa, deve deixar o PDF disponível para quem quiser ler. Né? Então, é isso. Ficam aí essas né, sugestões para vocês, esses encaminhamentos. E espero revê-las e revê-los em outras oportunidades, né? Quem está no mestrado ainda, né, tem mais possibilidade de continuar no programa. Quem está terminando o doutorado, não sei. Acho que, no caso, Lena, que está na linha que eu atuo mais, né? Provavelmente muito mais. Outras pessoas não, porque estão em outras linhas, mas, de qualquer forma, né, foram encontros muito, muito agradáveis, apesar de todo esse cenário terrível, né? Foram, né, discussões muito boas, muito produtivas. Não vou falar a palavra produtiva. Foram discussões muito importantes, né? Discussões que realmente também frutíferas. É nada como uma jornalista. Que eu ia falar não posso falar produtiva. Foram frutíferas, né? Foram potentes, né? Foram encontros potentes. Eu gosto dessa palavra potente. Encontros potentes, apesar de serem breves e curtos, mas eu acho que a gente conseguiu aí, Jane também, né, no primeiro momento, agora... Plurais, foram plurais também, né, Alexandre? Plurais, muito bem. Então, né, lembrando aqui Jane também, que esteve no primeiro momento, também se dispôs aí a conversar com vocês, e aí fica isso, então, gente, né, a parte agora burocrática, vocês precisam, né, entregar o trabalho até dia 31 de agosto no e-mail para mim, para a Jane, leve com cópia uma para outra, né, um e-mail só para as duas, fazendo o trabalho aí pode ser em dupla, e qualquer coisa, se vocês tiverem, né, a gente tem um grupo que a gente vai manter por um tempo, e, na verdade, eu sempre mantenho, né, para fazer as trocas de textos e tudo mais, e também no e-mail. Então, agora, a minha recomendação é que vocês enviem o trabalho no finalzinho de agosto. Não fiquem mandando toda hora né, e coloquem no assunto. Trabalho, produção do conhecimento. Fica mais fácil para a gente se organizar, para não ter erro de cair em outro lugar. Trabalho, produção do conhecimento. E aí, na hora de digitar, fica mais fácil para a gente. Qual e-mail? E-mail. Tem alguém ali atrás, ali do... Tinha alguém ali atrás do Eduardo. O e-mail? O meu e-mail é alexandralima1075@gmail.com. Esse é o meu e-mail, alexandralima1075@gmail.com. Mas qualquer coisa, vocês podem perguntar no grupo ali no WhatsApp que eu reenvio. Quem não tá não tem a lista de e-mail. Então é Alexandra com X, Lima, tudo junto, 1075@gmail.com. De Jane eu não sei, né, de cabeça. Mas é isso. Então, se tiverem alguma dúvida... Mari Jorge, tem alguém fazendo gracinha atrás de você. Então é isso, gente. Então, né, foi bem, apesar de todo o cenário, foi bem legal a gente poder ter essas conversas, né, apesar de todas as dificuldades, mas sobrevivemos até aqui. Tá bom, gente? Obrigada, Alexandra, por tudo. Obrigada. Foi ótimo. Tchau. Muito boas contribuições.